Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que possamos estar mais uma noite aqui envolvidos no amor de Cristo, mais uma vez buscando um pouquinho de serenidade, um pouquinho de paz para a vida da gente, né? E hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre uma das coisas mais importantes da doutrina cristã. Não é só no espiritismo, não é só no catolicismo, uma grande característica da doutrina cristã, que é a oração, que é a prece. E aí eu separei alguns trechinhos, o pessoal às vezes me pergunta de onde é, se eu posso mandar por e-mail, né? Depois eu mando para todo mundo, do livro Espiritismo, uma Nova Era, que foi publicado em 2000, alguns trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo e duas questõezinhas do Livro dos Espíritos, né? Para tentar resumir, para tentar compilar esse tema que ele é tão complexo, né? Falar de oração, falar de prece, a gente poderia passar aqui meses e meses em cima desse tema. Primeiro para saber qual é a origem da prece, depois qual é a eficácia da prece, como fazer uma prece. Então eu procurei trazer um pouquinho de cada coisa hoje para conversar com vocês. E para começar, como eu acabei de dizer, eu acredito que a prece ela seja uma conversa com Deus. Por que uma conversa? Porque quando a gente fala numa conversa, a gente não pensa em monólogo, uma pessoa falando sozinha. A gente já subentende uma interação. E nós normalmente conseguimos nos sentir mais tranquilos, mais calmos depois de uma prece. Por quê? Porque ela é uma conversa. A gente pode não ouvir, né, com essas palavras que nós estamos falando, a resposta, mas nós sentimos a resposta no momento em que nós fazemos uma prece. Então eu escolhi uma história aqui para ilustrar. A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural. É o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Ao sul da Ásia e a leste da África, há um país cujo território é feito de pequenas ilhas, na verdade mais de 1000, espalhadas numa extensão de 80.000 quilômetros quadrados. Seu nome, Ilhas Maldivas, vem do sânscrito Maladiv, que significa guirlanda de ilhas, todas belíssimas, como uma verdadeira grinalda de flores. Os visitantes confirmam, as ilhas são maravilhosas, uma rara combinação de céu azul, mar límpido, águas mansas, alvas praias, peixes em profusão, frutos, flores, um verdadeiro paraíso. O que mais impressiona é a tranquilidade dos maldivenses. Não obstante a pobreza do país, vivem felizes, sem os problemas de violência, roubo e vício que conturbam as sociedades atuais. Em princípio, se poderia dizer que o caráter risonho e cordial do povo maldivo vem da placidez do oceano, da beleza das ilhas, da exuberância da natureza. Mas não é só isso, porquanto outros lugares também possuem uma natureza que mostra-se igualmente generosa, mas a existência é conturbada. Exemplo típico temos no Rio de Janeiro, uma das cidades mais belas do mundo. Quando contemplamos a Baía de Guanabara, do alto do Corcovado, e nos deslumbramos com a magnificência da paisagem, sentimos a presença de Deus e compreendemos a exaltação do sambista ao cantar "Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil". No entanto, o Rio enfrenta graves problemas. Envolvem drogas, assassinatos, assaltos, prostituição. A cidade maravilhosa continua linda, como sempre, mas a vida, segundo dados, está cada vez pior. Qual seria, pois, o segredo, então, dos maldivenses? Os pesquisadores têm constatado que a fórmula mágica que lhes sustenta a cordialidade, o bom humor e a urbanidade é a oração. 5 vezes por dia, em horários determinados, a população formada por muçulmanos sunitas entrega-se à oração, nos templos e pequenas igrejas que existem em grande quantidade nas ilhas. Não dura mais que alguns minutos, mas é suficiente para iluminar o dia, mantendo-os conscientes da presença de Deus e da necessidade de cumprir os preceitos morais da sua religião. Certamente, passaríamos por uma mudança radical se ao longo do dia lembrássemos de Deus.
muitos problemas seriam evitados, muitas dificuldades superadas. E se nos habituássemos a conversar com Deus com maior frequência, tudo seria diferente. Esse é do livro Espiritismo, uma Nova Era, da editora da Federação Espírita do Brasil, foi em junho de 2000. Segundo o dicionário Aurélio, a prece é uma oração. E se a gente procurar nesse mesmo dicionário o que é uma oração, significa súplica religiosa ou reza. No Evangelho de São Marcos, no versículo 24, capítulo 9, diz o seguinte: por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes, orando, crede que as haveis de receber, e que assim vos sucederá. Nós percebemos que então a oração, ela é parte primordial da doutrina cristã. Em qualquer trecho do Evangelho, nas perguntas no nosso próprio livro dos Espíritos, nós vemos a importância e a eficácia da oração. Se a oração é uma conversa, subentende-se que a gente está conversando com o nosso Pai, com o nosso Criador, que nós estamos mantendo o nosso contato diário com Ele. E se a gente se basear nesse exemplo dos maldivenses, comprovado, segundo pesquisadores, que a alegria do povo maldivense vem da prece, porque é um país que tem dados bastante ruins, se nós compararmos com a nossa região sul do Brasil, em relação a índice de desenvolvimento humano, em relação à renda média dos trabalhadores, não estão na nossa frente. Mas a alegria deles está à nossa frente. Porque na prece eles conseguem encontrar a serenidade e a paz, que é só o que se precisa para ser feliz. No caso da nossa doutrina, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, nos versículos de 5 a 8, diz assim: e quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. O Espiritismo, ele é uma religião, né? Ele é uma crença tríplice, porque ele é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Filosofia porque nós questionamos, né? Dentro da doutrina espírita a gente costuma questionar acontecimentos, a gente questiona leituras, a gente questiona publicações, a gente questiona fatos do nosso dia a dia, e temos que sempre buscar a base da filosofia, que é questionar a nós mesmos. Se nós não nos questionarmos, né, se nós não fizermos uma reflexão do nosso dia a dia, do que nós viemos fazendo da nossa vida, nada vai adiantar. Só que ele também é ciência. Grande parte dos ensinamentos que nós temos dentro da doutrina espírita já são comprovados cientificamente. Como, por exemplo, a prece. A prece, ela já foi comprovada com outro nome, ondas eletromagnéticas, fluidos que se espalham pelo universo, temperatura que se altera do corpo quando você está próximo de alguém que está orando. Vamos lembrar um pouquinho do passe, né? Quantos de nós no momento do passe nós sentimos a temperatura, o calor das mãos daquela pessoa que está passando aquela energia para nós? Então o Espiritismo também é ciência. E ele é também religião quando a gente lembra que a palavra religião significa religar. Então eu já falei que o Espiritismo, ele é uma ciência, nós temos comprovações, eu trouxe alguns exemplos das comprovações quando a gente fala de prece. Ele é uma filosofia, porque ele gera estudo, ele gera questionamento, ele gera reflexão, e ele é religião, porque ele religa. E na língua portuguesa é muito claro pra gente, né, o prefixo re. Eu vou ter que refazer alguma coisa, né? Eu vou ter que relembrar alguma coisa. O prefixo re está me dizendo algo que está sendo feito novamente, algo que já foi feito, algo que já existiu e que vai existir de novo. Então nós temos que lembrar sim que o Espiritismo é uma religião, porque ele nos religa, ele nos propicia nos ligarmos novamente ao nosso Criador. Ou seja, algo que já aconteceu, nós já somos ligados, nós somos centelhas divinas. E o Espiritismo nós temos então uma religião, porque a gente acredita que está se religando ao nosso Criador. E o instrumento de maior força para essa religação é a prece, é a oração. É o instrumento que nós temos, é a nossa ferramenta, né? É o nosso recurso, que pode ser feito de várias formas.
Aqui quando coloca no Evangelho, né, para a gente não se preocupar com as palavras, né, não ficar nas sinagogas em pé, não está criticando uma religião, não está falando mal dos gentios, não é isso. Está dizendo que a nossa preocupação não tem que estar na aparência da prece. Eu não tenho que me preocupar se as pessoas vão ficar olhando a minha postura, se eu vou chamar atenção, será que vão achar feio eu rezar sentado? É falta de respeito, eu não fiquei em pé na hora que teve uma oração. Ou que palavras que eu vou usar, eu vou ter que decorar, eu vou ter que ensaiar. Não. Porque mais importante que tudo isso é o sentimento, a energia que a gente coloca na nossa prece. É muito mais importante isso que está saindo de dentro de nós. Então, quando fala que não é para a gente se preocupar com essas fórmulas, é para a gente dar o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos não é material. Não é ficar em pé, não é decorar um livro, não é procurar palavras bonitas. É deixar fluir de dentro de nós um sentimento. É deixar sinceramente saírem palavras daquilo que a gente realmente está precisando. Seja louvar, seja agradecer, seja pedir. Essa é a ideia, né? Vivemos aí, o nosso país, ele é majoritariamente católico. A doutrina que mais vem crescendo, a religião que mais vem crescendo no Brasil é disparado o espiritismo. Mas ainda somos considerados, né, o Brasil, como uma nação majoritariamente católica. E como uma nação majoritariamente católica, estamos vivenciando aí, né, o período chamado de Quaresma. E aí a gente vê, né, tanta gente preocupada com a Quaresma, né? O que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que eu posso beber, o que eu não posso beber. Que pena, né? Pena no sentido de que muito mais importante do que entra é o que sai. Porque o que entra, se fizer mal, faz só pra mim. Né? Se eu resolver beber alguma coisa e passar mal, quem vai sofrer sou eu. Se eu resolver comer demais, quem vai sofrer no outro dia sou eu. Né? Se eu resolver exagerar em qualquer coisa, sou eu. Agora, aquilo que sai de nós é que é mais importante. Porque aquilo que sai de nós não atinge só a nós mesmos. Atinge todos que estiverem à nossa volta. E o inverso também. Então, aquilo que sai de nós também pode atingir positivamente a todos que estão na nossa volta. Então, a prece é uma ferramenta fortíssima, porque ela nos liga ao outro. Eu posso estar orando por alguém que está a quilômetros de distância, mas através da minha prece, da minha oração, eu estou ligando aquela pessoa. A minha energia está sendo mandada até aquela pessoa. Uma outra coisa importante, né? No Livro dos Espíritos, a questão 659 é um questionamento sobre a prece. E os Espíritos diziam o seguinte a Kardec: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, olha só, ela é um ato de adoração, né? Ela é uma coisa que nos aproxima. Por quê? Porque a primeira capacidade que nós seres humanos temos é a capacidade do pensamento. Nada nós podemos fazer sem antes pensar. Qualquer coisa que nós façamos, mesmo que seja uma coisa, nossa, foi por impulso, foi mecanicamente, foi instintivamente, passou pelo nosso pensamento. A velocidade do nosso pensamento é muito grande, é muito ágil. Então a prece, ela é a base de limpeza da nossa vida, porque ela vai na raiz da nossa essência. A nossa raiz é o pensar. A nossa raiz é o raciocinar. Então, se a gente consegue fazer uma prece, a gente já está fazendo a primeira higiene que tem que ser feita dentro do nosso corpo. Porque primeiro a gente pensa, depois a gente age. E se a prece é um pensamento, e esse pensamento tem força e energia para se expandir, ela vai se tornar uma ação, mesmo que involuntariamente. A gente fala que, principalmente, né, na doutrina espírita, quando a gente quer falar de ações, a primeira grande ação, né, que a gente fala de desenvolver é a caridade. Mas o que é a caridade? É o amor tomando movimento. E o que é o amor? É um sentimento. E o que é um sentimento? É algo que é pensado.
A gente fala muito, não, sentimento não é pensado, é sentido. É pensado, ele está relacionado às ligações que acontecem dentro do nosso cérebro. Então a gente pode até romantizar, né? Eu sou uma pessoa que eu penso pouco, eu sinto muito. A gente sente o que a gente pensa. Nosso cérebro comanda o nosso corpo físico. Então, para a gente ter a capacidade da caridade, de transformar em concreto alguma coisa, primeiro a gente pensou nesse amor. E pensar nesse amor é fazer uma oração. A tia Tânia deu um exemplo ali do nosso dia a dia. Um bom dia que a gente dá para alguém pode ser uma oração. Por quê? Porque eu estou me religando àquela pessoa. Eu estou mandando a minha energia para aquela pessoa. Então isso é uma oração. Ficar em silêncio, buscando serenidade, buscando apaziguar um sentimento, né? Buscando uma mudança, é uma oração. Oração, prece, não é só aquilo que eu falo, é aquilo que primeiro eu penso. Uma outra coisa importante, né? Que quando a gente fala da projeção do pensamento, então, prece é uma expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração de quem ora. Sempre alcança a Deus. Como é que a gente vai saber? Mas isso é uma... né? Eu falei antes que o espiritismo envolve ciência, religião e filosofia. Então, acreditar que a prece sempre alcança a Deus, eu estou na parte da religião. Eu também estou na parte da ciência. Por quê? Porque a ciência chama de ondas eletromagnéticas, né? Fala da dispersão física que acontece com o pensamento do ser humano. É a nossa oração. A nossa oração sempre alcança a Deus. Mas eu já pedi tanto para vir um carro e não veio. Eu pedi... A alcançar, ela sempre alcança. O que retornará para nós, aí depende da nossa necessidade e do nosso merecimento. Mas alcançar, sempre alcança. Quantas vezes, né, a gente já leu em vários livros da doutrina espírita sobre o perdão e o perdão através da prece. Quantas pessoas só têm a oportunidade de pedir perdão para alguém na hora da despedida de um ente querido? E aí pensam, agora é tarde. Nosso pensamento está ali. Onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. E onde está o nosso coração, nós estamos. E a prece tem que vir de dentro do nosso coração. Dentro do Espiritismo, a gente fala que a prece é uma transmissão, né? Uma transmissão de pensamento. Eu estou pensando em alguma coisa e estou procurando transmitir. Se eu falo em transmissão na doutrina espírita, eu tenho que lembrar dois viés. Eu posso estar fazendo, né, uma prece por alguém encarnado, por alguém que está no invólucro físico como eu, e eu posso estar fazendo por alguém desencarnado. O inverso também. Eu posso receber energia, eu posso receber uma iluminação, um carinho, um amor de alguém que está encarnado orando por mim, como eu também posso receber de alguém que está desencarnado orando por mim. É aí que começa assim, um pouquinho da nossa diferença para demais religiões cristãs, né? Nessa busca que a gente tem de acreditar, né? E de provas que nós já tivemos também, de que realmente aqui é que é a passagem. Que a nossa vida não é aqui é a passagem. Então nós, na doutrina espírita, a gente tem essa força, né, essa crença de que realmente nós podemos nos comunicar com entes desencarnados. E para isso não precisa mais as mesas levantarem, as cadeiras girarem, os copos mexerem. Está tudo aqui, o nosso pensamento. Eu estou me sentindo mal, eu preciso de energia, eu não estou legal, eu vou numa cachoeira. Tá, vamos atravessar a Balneário inteiro, vamos lá para uma casa procurar uma cachoeira. Aqui, a cachoeira pode estar aqui. No meu momento de prece, eu me concentro, eu faço a minha oração, eu peço o que eu preciso, e se eu acredito que aquela água é o que vai me purificar, eu vou mentalizar aquela água. Eu não preciso mais andar com algum objeto. Se a gente for pegar lá na Grécia, né, vamos andar com a arruda, andar com não sei o quê, andar com o pé do coelho, coitado do coelho. Não preciso. É o meu pensamento, é a minha prece que vai trazer para mim aquilo que eu estou precisando. E aí, falando em precisando, eu falei inicialmente que a prece pode ter 3 caminhos, né? Pedir, louvar e agradecer. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Bom,
Através da prece, nos dirigimos a Deus através de 3 formas: pedindo, louvando e agradecendo. No trecho que eu li do Evangelho de Marcos, vamos relembrar? No trecho do Evangelho de Marcos, diz o seguinte, né? Que tudo aquilo que eu pedir, né, em oração, eu receberei. Portanto, Marcos está deixando claro aqui pra gente que a prece também serve para pedir. E aí, através da oração, a gente pede aquilo que a gente acredita que está necessitando. Ah, mas será que é certo? Será que é justo? Poxa, rezar para pedir alguma coisa? Gente, o que é muito mais simples para a gente? Pedir ou dar alguma coisa? O que vocês acham? O que você se sente mais à vontade? De ter que bater na porta do teu vizinho para pedir alguma coisa para ele? Ou bater na porta para dar alguma coisa para ele? É muito mais fácil a gente dar alguma coisa do que pedir. Então não é vergonha nenhuma fazer uma prece com um pedido de coração. Porque se a gente tem coragem de pedir alguma coisa, a gente já fez um outro exercíciozinho antes, que é o exercício da humildade. Só pede quem tem humildade. Quem não tem humildade não pede, né? Engole seco, fica ali com orgulho, não dá o braço a torcer, não pede ajuda, não pede o açúcar que acabou de para adoçar a comida do filho, não pede nada. Então, essa coisa de, a gente não pode rezar para pedir. Podemos. O que nós temos que fazer é exercitar primeiro a nossa humildade de saber como pedir, de saber o que pedir. Isso que eu estou pedindo é algo material, é algo supérfluo, ou eu estou pedindo algo que vai me ajudar a ficar melhor, a ser alguém melhor e que vai consequentemente tornar o espaço que eu estou melhor para as outras pessoas. Então, esse filtro a gente vai fazer, mas não é feio pedir em oração. Para a gente pedir, a gente está exercitando a nossa humildade. E claro que a gente tem que lembrar que quando eu peço alguma coisa, eu posso receber um não. Diferente de quando alguém manda eu fazer alguma coisa, né? Se eu tenho um patrão, um chefe, ele tem a autoridade de me mandar fazer algo. Ele não me pergunta se eu quero ir até ali limpar aquilo, se eu quero ir até lá fazer tal coisa. Ele vai me mandar. Quando alguém me pede, eu já sei que eu tenho aquela liberdade de dizer, olha, não vai dar. Então, quando a gente pede em oração, a gente também tem que estar ciente, né? A gente tem que estar muito ciente de que a gente, claro, que na verdade a gente corre risco daquilo não necessariamente ser atendido da forma que a gente pediu. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir. E muitas vezes a gente não percebe que determinadas situações que a gente está vivenciando são importantes para a nossa evolução, são importantes para a nossa caminhada. Então não é bem aquilo ali que vai vir para solucionar. O problema já era o caminho. O problema já era o que ia me fazer aprender. E de repente eu fico lá orando, pedindo a solução de uma coisa que na verdade já é a solução e eu não percebi. Que aconteceu para exercitar algum outro valor na minha vida. Então eu posso orar fazendo um pedido? Posso. Eu estou exercitando a minha humildade, porque só pede quem tem humildade. Eu tenho que filtrar, eu tenho que saber como pedir, por que pedir, para que pedir aquilo. E tenho que saber sempre que mesmo eu pedindo aquilo em prece ao meu Pai, ao meu Criador, talvez o resultado não venha daquela forma que eu solicitei, porque não era daquela forma a melhor que seria para mim. Além de orar para pedir, né, a gente pode orar para louvar, né, para louvar. Deus não precisa que nós o louvemos. Nele não encontramos o desejo de grandeza, pois por si só já é onipotente. Precisamos sim, quando orarmos, entender essa condição do Pai, que a tudo criou. Louvá-lo não significa adulá-lo, bajulá-lo, né? Nada disso. Mas sim reconhecer a sua justiça. Isso fortalecerá a nossa fé nos seus desígnios. Então, quando Cristo, né, teve a sua fase encarnada aqui no nosso planeta, Ele nos ensinou muitas vezes a orar. Muitas e muitas vezes. Né? Ele não ensinou a gente a pedir, a gente não pede ali o pão nosso de cada dia, mas Ele nos ensinou também a louvar, a saber que não importa como for o nosso pedido, nós temos que ter a humildade de deixá-lo na mão do Pai.
Porque o nosso Pai é onipotente. Então louvar a Deus não significa que a gente tenha que ficar aqui gritando, se esgoelando, dançando. Cada um vai fazer da forma que se sente melhor. Mas significa que nós estamos reconhecendo que o seu poder é maior que o nosso. Que a sua decisão sempre vai ser mais sábia que a nossa. Então nós podemos sim fazer a nossa prece, fazer a nossa oração para louvar, né? Para dizer: Pai, eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sei de nada, e que Tu és que sabe o que tem que acontecer, qual é o meu caminho, e eu tenho que buscar sempre o caminho da bondade, né? O caminho do meio, e a partir disso as coisas vão acontecer. Só que a gente também pode rezar, pode orar para agradecer. Porque lá, quando eu falei o primeiro momento, a primeira etapa da prece, né? Na verdade não é uma etapa, né? Que eu não preciso fazer as três, eu posso em cada momento da minha vida estar executando alguma delas. Mas o primeiro exemplo, então, que eu falei, que seria orar, né? Seria fazer a prece para pedir. A gente muitas vezes tem um ladinho egoísta muito forte, né? Um ladinho de 80%, 90%, que a gente não lembra depois de agradecer. E agradecer é um ato assim, de maior humildade do que pedir, maior humildade do que louvar. É maior humildade ainda porque eu estou reconhecendo que o que aconteceu era necessário para mim. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente não faz a oração ou o ato do agradecer? Vou voltar ao exemplo que a tia Tânia deu. A gente não agradece a pessoa que prestou um serviço para nós. Ela está recebendo para isso. Mas ela está recebendo, todos nós, né, executamos uma função dentro da sociedade e que vai ter uma remuneração. Então, todo mundo trabalha. Agora, trabalhar com carinho, trabalhar com atenção, trabalhar de forma prestativa é que são elas. Por que não agradecer aquela pessoa que, além de passar suas compras, te deu um sorriso? Por que não agradecer aquela pessoa que, além de te atender, te deu dicas, te deu atenção, escutou a tua história? Você foi comprar uma blusa, você contou a história da família inteira para comprar aquela blusa. Por que não agradecer? Isso também é uma prece. Por que não agradecer o cara que fez um sinal mostrando que podia virar para a direita, para a esquerda, que cedeu um lugar para você estacionar, que cedeu uma cadeira para você sentar? Olha só, eu não precisei pedir para essa pessoa, e ainda assim ela executou alguma coisa para mim. Imagina para o nosso Pai, para o nosso Criador, para o nosso irmão e mestre Jesus. A gente lembra de agradecer? Às vezes eu escuto, vou dar um exemplo agora pessoal, né? Às vezes a gente que trabalha em lugar grande, assim, convive com muita gente, escuta às vezes algumas coisas assim, né? Principalmente quando fala Natal, Dia das Crianças, blá blá blá, aniversário. Eu não tenho que comemorar. Eu digo, nossa, que triste, né? Uma pessoa dizer que não tenho que comemorar, não tenho que celebrar. Ela está andando, ela está respirando, ela está falando, ela está pensando, ela está sentindo, está acontecendo tudo na vida dela, e ela diz que ela não tem que comemorar. Não vou fazer festa, não vou receber ninguém na minha casa, porque eu nem tenho, né, o que comemorar. O que essa frase está dizendo? Eu não tenho nada para agradecer. Puxa, não tem nada para agradecer? A gente tem tanta coisa para agradecer. Se a gente fosse fazer uma listinha da nossa vida, ia ficar tão maior a parte do que agradecer, do que a parte do que pedir. Mas a gente muitas vezes foca no que está ruim. Olha para o que deu errado. É aquela história da manchinha que ficou no lençol de quase 2 metros. O lençol estava lindo, ficou uma manchinha. Fica o ponto fixo do olhar, ficou na manchinha. Nós temos motivos para agradecer desde o momento em que a gente lembra que a gente está aqui. Que a gente está encarnado, que a gente tem a cada instante, a cada segundo, a cada novo dia, chance de fazer melhor. Que a gente cai, mas a gente veio com um negócio chamado joelho, que não veio só para deixar a perna feia. Ele veio para fazer, quando a gente cai, a gente levantar. Porque se a gente tivesse vindo nessa encarnação para cair e ficar no chão derrotado, não tinha vindo com o joelho, tinha vindo uma coisa reta, caiu, fica. A gente tem motivos para agradecer o tempo todo. Mas quantas preces de agradecimento a gente faz? E a gente não precisa ir longe, a gente não tem que falar do vizinho, do primo, do cunhado, aqui dentro do nosso espaço da Casa Espírita. Quantos de nós chegamos aqui, não pelo amor, mas pela dor?
pedindo uma mesa, né? Uma apometria, um atendimento, uma atenção, um desespero, que a gente sempre acha que o nosso problema é o maior de todos os mundos intergalácticos, né? E aí depois a coisa acalmou, a coisa aconteceu, a gente lembrou de agradecer? Não vou nem falar ou agradecer a tia Tânia aqui, que as pessoas que nos receberam, mas a gente lembrou de na hora que sentar aqui e dizer, puxa, a primeira vez que eu vim aqui, eu estava com o coração tão apertado, né? Eu estava tão triste, olha, hoje eu estou aqui porque eu quis vir assistir uma palestra, escutar um pouquinho de algum ensinamento. Puxa, obrigado, meu Deus, olha, hoje eu vim para escutar, para ver. Eu não vim para pedir uma cura, eu não vim pedir uma solução de um problema, mas a gente muitas vezes não lembra de agradecer. E aí é onde muitas vezes a gente questiona a eficácia da prece. Que desumano, né? Que mal agradecidos que nós somos muitas vezes. Ah, mais do que eu já pedi? Mais do que eu já orei? Meu Deus do céu, não aguento mais orar. Nossa, já comprei vela, estou endividada da vela que eu comprei. Mas como é que você pediu? Com a humildade, com a serenidade de saber que de repente o resultado daquela oração não venha como você esperava? Que de repente aquele problema era justamente para te trazer mais perto do Pai? Você já louvou? Você já lembrou de olhar para uma árvore naquela semana passada que estava aquele inferno na terra de calor? E de repente no meio da correria do dia a dia passar e ter uma sombra ali no meio da calçada de uma árvore. Dizer, oh meu Deus, obrigada, olha uma árvore. Poxa, meu Deus, obrigada, olha, estou aqui, estou respirando, estou conseguindo sobreviver esse calor, tem uma aguinha gelada na hora que eu chegar em casa, tem uma casa para chegar. Obrigada, Pai, tudo isso é porque você quis que acontecesse. Mas a gente tem vergonha, parece, né? Ah, essa coisa de crente, eu escutei isso essa semana. Você virou crente? Ah, eu sou crente em Deus, eu creio muito, eu creio demais em Deus. E ainda assim a gente faz tanta besteira. Eu não, palestrante não faz nada de nada. Palestrante é uma coisa muito zen, assim, a gente é muito tranquilo, centrado, então a gente não faz nada de errado, né? Então, aí a gente tem vergonha de repente parar, fazer um agradecimento, de olhar para alguém e agradecer uma atenção, e agradecer um sorriso, de olhar para uma pessoa e dizer, puxa, como tu está bonita hoje, como tu está legal. Aí não vai achar que estou dando mole, né? Como a gente cria barreiras para não executar a nossa bondade, né? Como a gente cria motivos, como a gente cria preconceitos para não colocar em prática o amor que a gente tem aqui dentro. E aí se a pessoa fala que tem vergonha até de pedir na oração, meu Deus do céu, se tem vergonha de Deus, não vai ter vergonha de quem? Se não tem a humildade de pedir ao seu Pai, ao seu Criador, me ajuda, tá difícil, não sei o que eu vou fazer, não estou dando conta, daqui a pouco eu jogo pela janela, o que eu faço? Não existe salvação fora da caridade. A gente já escutou isso. Mas não existe caridade sem oração. Porque oração é pensamento. Eu só executo caridade quando primeiro eu pensei no amor que eu quero colocar em prática. Senão não tem caridade. E aí não tem salvação. Não existe recompensa. Existe força, fé, né? Quando eu era menor, eu escutei uma vez de uma pessoa que disse que eu estava bem triste assim, época de Páscoa, pelo meu tamanho, nota de tanto chocolate que eu costumo comer já por dia, pensa na Páscoa. E aí a gente sempre curtia muito a Páscoa na minha casa, né? Tanto a parte religiosa mesmo da coisa, de conversar bastante, de ver aquele monte de filme de sessão da tarde, como do chocolate em si. E uma vez eu comentei com uma vizinha, né? Eu disse, puxa, mas eu ganho tanto chocolate, né? Eu ganho tanta coisa. Que triste, né? Lá na escola que eu estudo tem gente que não ganha nada, né? Aí ela disse assim pra mim, tadinha, foi o jeito dela. Ela disse assim, pra você ver, você tem que agradecer a Deus porque Ele te abençoou. Eu era uma criança, o que eu pensei? Pô, que Deus é esse que me abençoou meus amiguinhos com chocolate, né, cara? Foi a primeira coisa que me veio à mente. E aí eu comecei a questionar. Na época eu devia ter, sei lá, 7 anos, 8 anos. Eu comecei a questionar, mas como assim? Ah, então eu posso respirar, eu posso caminhar. Ah, Deus te abençoou, porque você respira, você caminha. Tá, então Deus não abençoou meu amigo que veio com problema na perna e não caminha? E aí quando a gente está na doutrina espírita, a gente tem uma oportunidade tão grande de estudar, como eu falei, que a doutrina espírita também é ciência e também é filosofia, que a gente vê que de repente aquela pessoa que ainda não teve aquele chocolate, aquele meu amiguinho, ou meu amigo que não caminha, na verdade aquele problema foi
foi uma baita de uma chance que essa pessoa teve nessa encarnação de fazer diferente o que ela fez na outra, de conseguir mudança, de conseguir ser alguém melhor. Só que a gente só vai enxergar essas coisas se a gente abrir a nossa mente. E a gente só vai abrir a nossa mente se a gente exercitar. E aí, antes de eu ler a última mensagem, eu vou falar uma coisa que eu já falei numa das palestras do ano passado, que dentro da doutrina espírita, a gente tem que fazer forte aquilo ali: ciência, filosofia e religião. Porque é muito lindo a gente vir aqui, se reunir, estamos aqui, fizemos oração, mas a gente chega em casa e acabou a nossa parte espírita. Está aqui, ó, gente. Tudo isso aqui para a gente ler, para a gente aprender, para a gente aprimorar. Porque cérebro é igual perna, é igual o bumbum, é igual o braço. Estraga, fica feio, amolece, cai se a gente não exercita. Então, cérebro é a mesma coisa. Eu tenho que exercitar, eu tenho que alimentar. E isso é leitura, é busca. Isso é necessário. E nós vemos isso frequentemente da doutrina espírita. Gente, vocês acham que a pessoa que trabalha lá na mesa, na apometria, ela não tem que estudar? Aí de repente aparece lá um irmão que não vem coisa boazinha o tempo todo, né? Se fosse tão bonzinho não vinha ali, né? Não estava ali. Aí vem um irmão ali revoltado que desencarnou, aí tá com uma veste estranha, uma capa, uma coisa bordada, e não quer dizer o nome, não quer dizer... Vocês acham o quê? Que o médium chuta de que ano que ele é? Ele vai buscando aquelas características, né? Puxa, isso aqui tá com jeito de ser século XV e XVI, então esse irmão tá há muito tempo aqui. Então vamos buscar, olha o vocabulário que ele usou. Ciência, filosofia e religião. Vamos ler, vamos aprender, vamos conversar, vamos buscar livros. Meu Deus, quem diria, né? Eu não estou tão velha assim, e eu olho hoje, lembro que eu comecei a frequentar assiduamente a religião espírita quando eu tinha 16 anos. Até então era aquela coisa, ia na missa, às vezes ia na casa espírita. Ia preencher uma coisinha no colégio de religião católica. Aí quando alguém perguntava, é católica? Sou, mas eu simpatizo com o espiritismo, né? Porque a gente tem umas barreiras aí que a gente encontra no caminho. Então eu me lembro que com 16 anos, ou seja, mês passado, né? Eu comecei na doutrina espírita. E eu lembro que a curiosidade, e o estudar, e o perguntar. E quando que naquela época, com 16 anos, eu ia imaginar que eu poderia ir para um cinema na minha cidade e ver um filme que ia me mostrar ensinamentos espíritas? Mas nem a pau Juvenal que passava pela cabeça da gente. Falar que era espírita, mesmo em Balneário Camboriú, mesmo em sul do Brasil, ainda tinha aquele que olhava assim, tipo, ela vai comer criancinha, ela deve pegar uma galinha preta e deixar na porta da minha casa, ela vai fazer não sei o quê. Hoje, a gente tem todas as oportunidades para desenvolver o lado científico da nossa religião. Nós temos livros, nós temos filmes, nós temos pessoas que estudam, vêm aqui falar um pouquinho cada vez de um item, de um tema dentro da nossa religião. Se a gente exercita a parte científica, a gente consegue filosofar, a gente consegue fazer reflexões, ter novas dúvidas, fazer perguntas. E aí a gente não tem uma fé cega, a gente tem uma fé gostosa, que a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo. E aí a gente não tem mais vergonha de fazer uma oração. E aí a gente não tem mais vergonha de falar o nome Deus na rua. A gente não tem vergonha de falar Jesus. A gente não fica mais achando que isso é vocabulário de uma religião e não de outra. E aí a nossa vida é que se transforma numa verdadeira oração. Porque a vida da gente é uma oração. Tem momentos do dia que a gente tem que pedir. Tem momentos do dia que a gente tem que louvar. Tem momentos que a gente tem que lembrar de agradecer. Então a gente tem que transformar a nossa vida numa verdadeira oração. A nossa vida numa verdadeira doutrina, né? Ou seja, num ensinamento para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Porque aí a gente consegue, pelo menos um pouquinho, tentar se melhorar. E quando a gente consegue melhorar, nem que seja um pouquinho, a gente já ajuda a melhorar o espaço onde a gente vive e convive. E nesse trabalho de formiguinha, a gente consegue, quem sabe, chegar um dia à filosofia de vida dos maldivenses. A gente consegue ver uma cidade que
que tem as suas mazelas, que tem os seus problemas, mas que tem amor, que tem boa energia, que tem alegria. E aí, já que eu falei que não adianta a gente orar só para pedir, só para louvar, eu vou dar um exemplo. Tem 2 dados, eu tenho mania de dados, né? Sua geografia é assim. Tem uns 75%, que se não me engano agora já é 78%, mas não vai fazer muita diferença aqui para nós. Então eu vou mostrar como a gente tem coisas muito mais para agradecer do que para pedir. E se a gente tem tanta coisa para agradecer, a gente tem que mais ainda louvar. Porque se a gente está aqui tendo essa chance a cada instante da nossa vida e depois dela também, é porque tem alguém lá que nos ama tanto que está confiando na gente. Então olha só, se você acordou hoje com saúde, bendiga a Deus. Porque a princípio, você não está entre 1 milhão que não sobreviverá, no decorrer da semana. Se você nunca conheceu os horrores da guerra, da solidão, do cárcere, as dores da fome, bendiga a Deus. Você está muito à frente de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Se você pode ir à igreja, ao templo, à casa espírita e seguir o seu credo particular sem sofrer nenhuma perseguição, bendiga a Deus. Você é mais feliz do que milhões de pessoas neste planeta. Se você tem comida na geladeira, veste roupa limpa, tem um teto acolhedor e um lugar seguro para dormir, você é mais rico que 75% dos demais dos seus semelhantes na Terra. Se você tem dinheiro no banco ou na carteira, ou até mesmo umas poucas moedas no cofrinho na sua casa, parabéns! Você faz parte dos 10% da população próspera no mundo inteiro. Se seus pais ainda estão vivos ou casados, seu caso já é pouco comum. Se você leva um sorriso no rosto e está agradecido por tudo, você é um agraciado, porque muitas outras pessoas que poderiam fazer a mesma coisa, não o fazem. Se você pode pegar na mão de alguém, abraçar ou somente tocar o seu ombro, você é uma pessoa iluminada, porque pode oferecer o toque divino da cura. Eu estou muito feliz. Se posso ler essa mensagem, estou sendo abençoada 2 vezes, já que primeiro eu posso dividi-la com vocês, e segundo, porque eu tive sorte, mais sorte, do que 2 bilhões de pessoas que hoje no mundo não sabem ler. Conte quantas bênçãos você já recebeu. Quantas bênçãos o nosso Criador está dando. E transmita amor aos que te cercam, para que se deem conta das bênçãos que já tem. E contando todas essas bênçãos, vamos pelo menos hoje dedicar a nossa prece final para agradecer. Por mais que muitos de nós tenhamos vindo aqui hoje para pedir alguma coisa, vamos começar agradecendo por tudo isso aqui que a gente já tem. E aí, com certeza, todo esse chamado fluido vital vai seguir através das chamadas na física ondas eletromagnéticas e vão se espalhar por todo esse nosso planeta. Porque no dia que nós seres humanos, tivermos noção da força do nosso pensamento, vai dar até medo, porque vai ser difícil acontecer uma coisa ruim perto de nós. Porque o nosso pensamento é a nossa grande dádiva que Deus nos deu. Muito obrigada a todos. Que vocês fiquem aí agora confortados, né? Felizes, alegres. Vamos agradecer. Que a gente possa, nessa semana, fazer esse exercíciozinho da oração. Na hora que a gente sair daqui, já começar. Agradecendo tudo que a gente tem de bom. Tendo a humildade de pedir aquilo que ainda nos falta para nos tornar pessoas melhores. Se é a paciência, né? Se é a aprendizagem, se é a disciplina. E vamos tentar fazer esse exercício de emanar pelo menos para alguma pessoa que estiver próximo da gente, através de uma oração, de uma prece. Aquela pessoa que de repente você teve um desentendimento e está faltando humildade para chegar cara a cara e pedir desculpa, faz uma prece, chama essa pessoa até você na prece, pede perdão para ela. Aquela pessoa que você não tem a oportunidade de estar perto e dar um abraço, chama através da tua prece, dá o teu abraço através do teu pensamento, manda para ela a tua energia. Esse é o nosso papel. Eu sempre digo uma coisa aqui dentro. É muito fácil ser espírita dessa porta para dentro. O nosso desafio é ser espírita, ser cristão, da porta para fora. Muito obrigada a todos.